Seja muito bem-vindo ao quarto DaniCast. Hoje nós vamos falar sobre INSS na prática e estou muito feliz porque hoje eu estou com a nossa equipe técnica aqui do escritório, o pessoal que faz acontecer lá no escritório, que faz pedido de aposentadoria, que faz requerimento, que faz tudo, que faz a mágica acontecer. Então, eu estou muito feliz por trazer eles que fazem parte da nossa equipe do escritório para a gente conversar sobre o INSS na prática, o que mudou, como é que é. Então, todas as dúvidas que vocês tenham com relação ao INSS em 2024, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer conversar com vocês. Então, eu vou apresentar primeiro as meninas, as mulheres. Cacá, seja muito bem-vinda ao DaniCast, né? A Cacá aqui, meu braço direito, braço esquerdo, né? Que tá comigo faz quanto tempo, Cacá? Vão fazer 6 anos esse ano. Meu Deus do céu, 6 anos aí, né? Mas é uma vida. E também, seja muito bem-vindo ao DaniCast, Wesley. Olá, tudo bem? O Wesley também está na nossa equipe aí, fazendo a parte jurídica, a parte de requerimento, né? Então, ele está lá, mão na massa, todo dia estudando de aposentadoria, né? Vendo o que mudou, o que dá para fazer, porque o nosso objetivo é que a gente consiga, né? O melhor benefício para os nossos clientes, né? Então, vamos lá? Vamos começar com o conteúdo? Vamos. Então, Cacá, vamos falar... quando a gente estava pensando no DaniCast, de que assunto que a gente vai falar, né? O que a gente pode conversar aqui para que realmente seja algo que o cliente entenda. Então, assim, qual é a aposentadoria que a gente mais faz no escritório, né? Então, assim, também quero dar bom dia pro pessoal do TikTok, né? Hoje a gente está ao vivo fazendo um podcast aqui e a gente está compartilhando também no TikTok sobre os assuntos do INSS. Então, o que a gente percebeu? Que a aposentadoria que a gente mais faz no escritório é a aposentadoria por tempo de contribuição. Cacá, essa aposentadoria por tempo de contribuição, ela existe ainda? Sim, com certeza. E isso é uma dúvida muito grande dos nossos clientes, né? Eles chegam até a gente falando: meu Deus, agora eu só vou me aposentar por idade. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. E não é bem assim. A reforma em 2019, ela realmente veio com uma regra permanente em que a aposentadoria agora só vai ser com idade de 65 homem e 62 mulher. Porém, isso só serve para aquelas pessoas que iniciaram contribuição a partir de 2019. Aquelas pessoas que já estavam contribuindo, né? Que é o caso da maioria dos nossos clientes. Sim. Que, na verdade, o meu filho, então, não poderia, né? Criança que nunca contribuiu para o INSS antes de 2019, esse sim não tem direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas a maioria tem. A maioria tem. Tem. E essas possibilidades de aposentadoria por tempo de contribuição, vieram várias regras com a reforma, né? Que são elas, por exemplo, a aposentadoria do pedágio 50%. O que é a aposentadoria do pedágio por 50%? Eles ficam nos questionando, mas o que é pedágio? Eu tenho que pagar? Quantos que eu tenho que pagar? Então, não é bem assim. Tu não vai ter que pagar, de certa forma, um valor por INSS. E sim as contribuições que tu já realiza, né? Sim. Por exemplo, a aposentadoria do pedágio 50% é para aquela pessoa que lá em 2019 faltava menos de 2 anos para se aposentar. Ou seja, por exemplo, a Maria, né? Lá em 2019 ela tinha 29 anos de tempo de contribuição. Sim. Faltava 1 ano para ela se aposentar. Essa pessoa, ela vai ter que completar os 30 anos que faltava, né? Que é aquele 1 ano. Sim, então, ela fecha os 30. mais 1 ano para fechar os 30. Isso. E mais 6 meses, 6 né? meses. Que é a metade daquele 1 ano que faltava. Então, ela vai ter que completar 30 anos de contribuição e 6 meses. E aí, ela vai poder encaminhar a aposentadoria dela pela regra do pedágio 50%. Sim. E essa regra do pedágio 50%, ela não tem nenhuma exigência de idade. Ou seja, só atingir o tempo, já pode encaminhar. Tempo. Tá, e para o homem, como é que é a aposentadoria por tempo de contribuição desse pedágio de 50% para o homem? Para o homem, ele teria que atingir teria que ter lá em 2019, próximo, né, de 34 anos de contribuição para atingir os 30 anos que faltava. Então, por exemplo, o homem lá, o seu João, né? Lá em 2019, ele teria ali 34 anos de tempo de contribuição. Ele teria que completar mais esse 1 ano que faltava para fechar os 35 anos de tempo de contribuição e mais 6 meses. Ou seja, ele teria que ter os 35 anos de contribuição e 6 meses. E também não teria nenhuma exigência de idade. Sim. Agora, eu quero até complementar, Cacá, a tua fala, porque assim, a aposentadoria por tempo de contribuição, o que eu vejo muito na prática, no dia a dia do escritório, vocês vão dizer se realmente é isso que acontece.
O cliente chega lá no escritório, ai, doutora, mas eu não tenho tempo de aposentadoria ainda, falta muito tempo, porque eu vi lá no site do meu INSS e ainda não está fechando. Eu disse, não, mas espera aí, vamos conversar um pouco mais, deixa eu explicar como é que tem algumas contribuições que não aparecem no INSS, que é o caso do rural, né? Que não aparece ali, não está lançado. Então, assim, eu tenho, às vezes, uma mulher, eu tenho 25 anos de carteira assinada, e falta 5, então eu nem vou procurar um advogado, não vou procurar alguém para me esclarecer, né, as dúvidas, porque ela acha que não vai se aposentar por tempo de contribuição. E a gente percebe que quando a gente vai fazer um cálculo, a gente consegue colocar esse rural e ela já tem tempo de sobra, né? Isso acontece muito? Muito. Muito, né? Bastante. Frequentemente. Frequente. É o que a gente mais vê na prática, né? E outra situação que acontece frequentemente quando a gente vai encaminhar a aposentadoria por tempo de contribuição, Cacá? Que é a função do especial. Tem a questão da atividade especial, né? Muitas vezes a pessoa trabalha, por exemplo, numa metalúrgica, numa fábrica de calçado, trabalha dentro de um hospital. Essas são atividades que a gente chama de atividades insalubres. Então, muitas vezes, essa pessoa, ela consegue comprovar a exposição a esses agentes insalubres dessa atividade dela e aumentar o tempo de contribuição. Ou seja, se daqui a pouco ela tem, né, ali 30 anos de contribuição e tem 10 anos em uma atividade insalubre, ela consegue aumentar mais 4 anos na contribuição. Então, isso é algo que também não aparece no sistema do INSS e muitas vezes as pessoas não sabem que tem esse direito. Sim, e acabam perdendo, né, o seu tempo de contribuição. Na verdade, assim, tem pessoas que eu vejo que poderia estar aposentado há 5 anos, há 10 anos, né? E não estão. Claro que eu gosto sempre de explicar para o cliente que daí a gente faz o cálculo, vê que já dá para encaminhar. Olha só, mas esse teu período aqui de 30 anos, no caso da mulher, 35 anos do homem, muitas vezes não é todo ele de contribuição. Dentro desses 35 anos a gente tem o rural, dentro desses 35 anos a gente tem o especial, que cabe ao INSS aceitar. Se caso o INSS não aceitar, a gente vai entrar com recurso. Porque às vezes a gente fala essa informação, olha, já tem 30 anos, a pessoa já acha que não precisa mais nem contribuir para o INSS. Então isso também é um risco muito grande, que eu sempre digo, mesmo que já feche com o rural, com o especial, continua recolhendo, continua de carteira assinada, porque se faltar algum período a gente consegue complementar. Agora, já que a gente falou, depois a gente vai querer falar um pouquinho mais do especial para o pessoal que está nos escutando aqui no podcast, pessoal também aqui do TikTok, a gente vai explicar um pouco mais desses períodos especiais. E agora eu quero falar de outra aposentadoria, que é uma aposentadoria que a gente faz muito, que as pessoas têm muita dúvida, que é a aposentadoria por idade rural. E quem vai explicar para nós é o Wesley. Wesley, como é que é a aposentadoria por idade rural? Bom, a aposentadoria por idade rural, ela está em vigência desde 1991, com a redação da Lei 8.213. Essa aposentadoria por idade rural, ela determina que o homem, aos 60 anos, 5 anos a menos do que a aposentadoria por idade urbana, e a mulher com 55 anos, 7 anos a menos que a aposentadoria por idade urbana, ela já conseguiria se aposentar. Eu sou dos Campos de Cima da Serra, sou natural lá de São Francisco de Paula. É do interior, é da roça. Da roça. E tenho muito contato com pessoas que são do rural, que viveram no rural praticamente a vida inteira, exerciam as suas atividades rural, e eles não tinham consciência de que tinha essa lei. Por mais que ela seja uma lei mais antiga, as pessoas ainda não conseguem entender que elas não precisariam ter a contribuição. E o que acaba acontecendo é que muitas pessoas chegando perto de seus 50 anos, 52 anos, a pessoa, olha, eu ainda não contribuí com o INSS. Vou sair do rural e vou começar a trabalhar. O que acontece? A aposentadoria por idade rural, ela determina que tem que ter 15 anos de atividade rural e na data que tu vai entrar com o requerimento, tu esteja exercendo atividade rural. Tem pessoas que saem do rural e vão pro urbano achando, não, mas eu acho que eu não vou conseguir me aposentar, porque eu nunca contribuí. Mas não é necessário contribuição nessa aposentadoria. Essa aposentadoria, tu comprovando os 15 anos, depois a gente vai falar um pouco mais sobre documentação rural, mas comprovando esses 15 anos de contribuição, ela já possui direito. A Cassiele apresentou o exemplo da Maria, eu vou apresentar o exemplo do seu João. Seu João. Seu João chegou no escritório, ele tem 53 anos, 54 anos, 55 anos. Ele chegou lá e ele quer saber como se aposentar, mas ele nunca contribuiu. A gente vai explicar para ele
que quando ele chegar em 60 anos, se ele comprovar que ele tem 15 anos de contribuição como rural, não é necessariamente contribuição, 15 anos que ele exerceu a atividade rural, ele vai ter direito a essa aposentadoria. Sim. Eu até quero esclarecer algumas coisas do rural aqui. A função, assim, o pagamento do rural, ele não tem que pagar um carnê, não tem um recolhimento. Embora a gente saiba que existe um imposto de tudo que ele vende e comercializa, que ele teria que descontar um valor. A gente sabe que na prática não acontece isso, né? Os agricultores, e hoje o INSS não exige essa contribuição. Pode ser sobre a produção. Por exemplo, você vende R$100 de mandioca. Eu teria que pagar, se eu não me engano, 2% sobre a venda desses R$100. Hoje o INSS não exige esse recolhimento, né, desse imposto. Pode ser que com o tempo o INSS exija. Olha, eu quero saber se tu realmente vendeu esses 100 quilos de mandioca, tu vendeu não sei quantas dúzias de ovos, que tu tenha um recolhimento sobre a tua produção, né? Então hoje não tem. Então, assim, o que a gente sempre tem que alertar? Que se a gente vive no rural, que a gente pelo menos tenha alguma documentação, né? Que depois o Wesley vai explicar das documentação, porque o que a gente vê é que às vezes a pessoa realmente tem direito, a pessoa vive na roça, vive em condições muito insalubres, porque a gente sabe que o trabalho da roça ele é pesado, ele é penoso, e que às vezes a pessoa não consegue porque não tem um documento, né? Porque às vezes falta um detalhezinho, porque deixou desapercebido. A gente tem casos no escritório, né? Até de uma cliente que eu não vou falar o nome aqui, mas vocês, né? O pessoal que ela liga toda semana e ela quer saber da aposentadoria dela, e a gente fica até com pena, porque o que acontece? Realmente eu sei que ela mora na roça. Eu sei que ela trabalha lá na agricultura, só que ela não tem um documento, né? Então, assim, isso acaba atrapalhando muito a nossa vida e muito mais a vida do cliente, que realmente uma aposentadoria para ele, né, seria um ganho, seria um extra. Agora eu quero falar de outra aposentadoria que a gente tem utilizado bastante depois da reforma da Previdência, que é uma aposentadoria que ela não é muito falada, ela não é muito divulgada. E quem vai explicar, né? Eu vou querer que o Wesley explique um pouco mais para nós sobre essa aposentadoria, que é a aposentadoria por deficiência. Wesley, como é que é essa aposentadoria? Bom, essa aposentadoria, ela tem dois modos. Ela tem a aposentadoria por deficiência com tempo de contribuição e a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, ela é parecida com a do rural. São 55 anos da mulher, 60 anos do homem, e a pessoa tem que comprovar 15 anos exercendo atividade com essa deficiência. Seja ela leve, moderada, grave, a pessoa tem que comprovar 15 anos que trabalhou com essa deficiência. E no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai reduzir o tempo de contribuição necessário conforme a gravidade dessa deficiência. A aposentadoria por deficiência leve, uma pessoa que, por exemplo, sofreu um acidente de trabalho e ficou com uma redução nos movimentos, ela vai trazer um laudo, a gente vai apresentar para o INSS vai fazer uma perícia e o perito vai definir. Se o perito definir que essa pessoa tem uma aposentadoria, ela tem direito a uma aposentadoria por deficiência, tempo de contribuição leve, ela tem que ter 33 anos o homem e 28 anos a mulher. Sendo moderada... A mulher, quanto tempo? A mulher, 28 anos. 28. Isso. Cai 2 anos de cada um. Sendo moderada, o homem ele tem que ter 29 anos de tempo de contribuição e a mulher 24. E sendo grave, o homem tem que ter 25 anos de contribuição e a mulher 20 anos de contribuição. Reduz bastante, Reduz nesse bastante. caso. Reduz 10 anos, né? E como que a gente consegue definir esse grau de deficiência? É sempre pelo perito. A gente solicita o laudo que essa pessoa vai apresentar. O que pode ser enquadrado como uma pessoa com deficiência? Quem tem problema de visão, a visão monocular. Eu até ia dar um exemplo. A gente teve um cliente, que acho que foi um dos primeiros, que a gente conseguiu a aposentadoria por deficiência, que ele tinha visão monocular. Isso, a visão monocular, quando a pessoa perdeu a visão de um dos olhos, ela já garante a deficiência. Uma pessoa que tem daqui a pouco uma síndrome, o HIV, uma pessoa que tem alguma portabilidade de alguma outra deficiência, seja ela psicológica ou física. Muitas vezes a pessoa que estava trabalhando sofreu um acidente e em decorrência desse acidente ela desenvolve uma deficiência ou fora do trabalho também, essa pessoa tem
esse direito à aposentadoria com um tempo reduzido de contribuição. Eu quero até complementar a fala do Wesley com relação à aposentadoria por deficiência. O que a gente pensa quando é uma aposentadoria por deficiência? O que vem à cabeça de vocês quando a gente fala deficiência? Que eu tenho que estar incapaz, tenho que estar com problema de Sim. saúde que eu não posso trabalhar. Geralmente o que a pessoa pensa assim, é um cadeirante, alguém que anda de muleta. As pessoas confundem com aposentadoria por invalidez. Então a gente pensa assim, que essa deficiência teria que ser realmente muito grave. Então assim, hoje a gente percebe na prática que o que é considerado deficiência? É algo que eu fazia quando eu era nova, que hoje, muitas vezes, eu já tenho uma limitação. Então assim, eu vejo muito caso que a gente encaminhou que já deu certo, né? Problema de coluna. Tipo assim, eu comecei a trabalhar durante o decorrer da minha vida. Surgiu hérnia de disco, surgiu desgaste, aquele monte de problema de coluna, que é muito comum, né? Principalmente o pessoal que trabalha serviço pesado, metalúrgica e mecânica, né? Então, realmente, um cliente fulano lá, o seu João lá do Wesley, tá? Vamos pegar o seu João lá que era rural, agora o seu João é metalúrgico. O seu João começou a trabalhar novo numa metalúrgica e não tinha problema de coluna. E hoje ele está cheio de problema de coluna. Então, esses problemas do seu João fazem com que ele tenha direito a uma aposentadoria por deficiência. Só que, claro, ele vai ter que comprovar que ele tem limitação na coluna. Então, assim, tem outros clientes que eu percebo que um que a gente até está solicitando documentos, que ele é açougueiro, ele tem problemas no ombro. Ele não tem mais a mobilidade, ele não consegue levantar os braços, né? E o que acontece? Esse problema dele do ombro é considerado uma deficiência, né? Claro que vai ser avaliado se é uma deficiência leve, média ou moderada. Então, realmente, a gente tem que solicitar para o INSS. E a função da aposentadoria por deficiência, ela tem o benefício que a pessoa pode continuar trabalhando ou não, Wesley? A aposentadoria por deficiência pode. Por invalidez, não. Isso. Então, o que a gente gosta de ressaltar muito? Aposentadoria por deficiência, por exemplo, o seu João lá, que é metalúrgico, que tem um problema na coluna, ele vai se aposentar por aposentadoria por deficiência e ele pode continuar trabalhando. Ou ele pode sair, né, da empresa lá e abrir um negócio para ele, ir trabalhar em outro local. Então, sim, é possível, na aposentadoria por deficiência, a gente continuar trabalhando. Né? Então, realmente é uma aposentadoria que a gente tem utilizado muito na prática. Agora, eu quero falar de um assunto aqui, estou falando do pessoal do TikTok, o pessoal aqui do nosso podcast, um assunto que muita gente quer saber, que gera muita dúvida, gera muita procura, né, lá no escritório, que é sobre se encostar no INSS, sobre o auxílio-doença. E agora, é possível me encostar, não é? Como é que tá isso no INSS? Então, né, a Cacá, assim, é ela lá no escritório que ela toma conta dos auxílio-doença, né? Vamos saber um pouco mais sobre auxílio-doença. Cacá, nos conte tudo de auxílio-doença. Como é que é? Quem tem direito? Como é que a gente faz? Então, o pessoal chega lá no escritório, né, dizendo, olha, eu tô com problema de saúde, já fui no INSS, já passei por perícia, não consigo. E muitas vezes, por que ele não consegue? Porque ele não tem um atestado. Não tem um atestado que especifique realmente qual é o problema de saúde da pessoa. E muitas vezes chega na perícia com atestados e exames antigos, né? Então, hoje, por exemplo, o INSS hoje, as perícias estão suspensas. Então, para a gente fazer uma solicitação de um auxílio-doença, a gente precisa fazer a solicitação dentro do sistema do INSS com a apresentação de um atestado médico. Agora, tu imagina eu apresentar, né, um atestado médico por escrito à mão, normalmente a letra de médico é algo que a gente não consegue entender. É difícil. Exatamente. Se tu chegar e apresentar, né, um atestado dessa forma, quem vai analisar não vai entender. Não vai. E é isso, muitas vezes, é o problema. Então, o auxílio-doença, a gente tem que cuidar, né? A pessoa, claro, tem que ter o problema de saúde, mas também tem que demonstrar aquele problema de saúde. E o primeiro momento, tu tem que demonstrar por meio documental, que seria um atestado, um laudo, um exame, né? Bem feito ali. Daqui a pouco que tu consiga realmente ler e identificar, de preferência que fosse digitado no computador. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não é possível. Por exemplo, essa semana, acho que foi ontem, se eu não me engano, teve uma cliente que a gente encaminhou toda a documentação dela, foi para análise e eles pediram para fazer uma perícia porque o atestado estava ilegível, porque foi o médico que escreveu. E a gente, né, pediu para ela, mas realmente o médico não conseguiu disponibilizar da forma que a gente precisava. Então, essa pessoa encaminhou
passou pela análise e eles só não concederam benefício para ela em função do atestado Do não ser nítido. atestado não ser nítido. E agora essa pessoa vai ter que esperar mais 1 mês, 2 meses para passar por uma perícia, para daí sim ter o auxílio-doença. Então, a importância também da gente ter o documento devido para estar apresentando. E claro, além de ter o problema de saúde, a pessoa também necessita ter as contribuições, né? Muitas vezes chega lá no escritório uma pessoa que está sem contribuir 2, 3 anos e tá com problema de saúde, às vezes com problema de saúde grave. E não consegue encaminhar e receber o benefício devido não ter ali as contribuições devidas, né, necessárias. Por exemplo, hoje uma pessoa que está contribuindo e ficou 2 anos sem contribuir, ela precisa de no mínimo 6 meses de contribuição para retomar o que a gente chama de qualidade de segurado, para daí sim poder solicitar um pedido. Claro que há casos que, se a gente analisar, muitas vezes a gente consegue o benefício. Por exemplo, se uma pessoa contribuiu, né, há 2 anos atrás e daqui a pouco saiu da empresa, recebeu o seguro-desemprego, a gente consegue chamar o que a gente chama de prorrogação de qualidade de segurado, que é aquele período que normalmente a pessoa tem de 1 ano, né, que ela fica sem contribuir, o INSS assegura ela dos direitos, a gente consegue prorrogar daqui a pouco por mais 1, por mais 2. Então, muitas vezes, né, tem casos que a gente consegue, mesmo que a pessoa esteja 3 anos sem contribuir, a gente consegue encaminhar o auxílio-doença e a pessoa receber, porque ela tem direito. Claro que cada caso é um caso, e por isso que a gente tem que analisar muito bem antes de encaminhar. Não basta simplesmente a gente colocar no sistema a documentação, encaminhar para o INSS, porque muitas vezes isso acaba gerando um prejuízo. E o que eu vejo do INSS, assim, de auxílio-doença, o que acontece? Esses auxílios-doença, realmente a pessoa... não basta tu ter uma doença, né? Igual essa semana eu atendi uma pessoa que Daniela, eu tô com diabetes. Daí eu fui bem... Eu disse, olha, essa tua diabetes te impede de tu exercer a tua atividade? Tu consegue trabalhar tendo diabetes? Ah, eu consigo, só eu fico um pouco mais cansada, né? Tem que estar tomando insulina. Mas ela consegue desenvolver a atividade dela. Então, assim, a gente tem que também começar a perceber que o meu problema de saúde, ele me incapacita para o trabalho? Ele faz com que realmente eu não consiga exercer a minha atividade? Por exemplo, a gente que trabalha sentado, se eu tiver um problema de coluna, às vezes eu tomo um remédio e ainda consigo ir trabalhando com esse problema, né? Ele é suportável, eu consigo trabalhar porque eu não faço esforço físico. Agora, tu pega uma pessoa que trabalha num serviço pesado e que tem um problema de coluna. Essa pessoa não vai conseguir exercer a atividade dela. Por quê? Porque esse problema de saúde incapacita ele para desenvolver a atividade dele. Então, realmente, a gente tem que poder avaliar a doença e se tu consegue trabalhar ou não. E, Cacá, eu fiquei com uma dúvida com relação como a gente faz para encaminhar o auxílio-doença. Como é que quem está nos escutando aqui, como é que a gente faz? Hoje, se a pessoa preencher esse requisito de ter o problema de saúde, de que esse problema de saúde incapacitar a pessoa para trabalhar, ter o laudo médico, a documentação, é dentro do sistema do INSS. Então, hoje tu vai acessar o sistema do INSS, vai em benefícios por incapacidade, vai fazer a solicitação de um benefício temporário, né, por incapacidade temporária, análise documental. Porque, como a gente já havia dito, hoje não está acontecendo as perícias. Antes, tu acessava o sistema do INSS, marcava uma perícia, ia lá no dia da agência, levava o atestado e o perito fazia análise. Hoje não. Hoje tu precisa anexar o atestado, primeiro o servidor do INSS faz essa análise e aí sim, se tiver tudo ok com aquele atestado, ele estiver legível, o servidor conseguir identificar as informações e realmente concluir que a pessoa está incapacitada, ele já concede ali o benefício e a pessoa já começa logo em seguida a receber. Não, e tá muito bom, né? Essa análise documental, porque é rápido. Assim, tu não precisa passar por uma perícia. Exatamente. E a gente sabe como é desgastante uma perícia, porque às vezes a pessoa chega lá, a gente manda pegar documento, atestado, e diz, o perito nem olhou meus documentos, né? E daí no análise documental a gente sabe que é mais tranquilo, né? Exatamente, porque no final do ano passado, ali, antes deles fazerem essa análise documental, a gente estava marcando perícias lá em novembro para março desse ano. Então, tu imagina o tempo de espera que a pessoa ia ter que ter para conseguir, sim, daí passar por uma perícia, para saber, né? Nesse meio tempo, ela não ia nem receber, como é que ela ia se manter. É toda uma situação. Então, hoje, a análise documental, realmente, ela facilita. Quanto a isso, ela é mais rápida. No momento que tu encaminhar, digamos que, documento não ficou legível, o servidor do INSS, ele não vai te negar. Ele vai marcar
uma perícia aí sim. Sim. E essa perícia é marcada ali para em torno de 30 dias, às vezes um pouquinho mais, dependendo da demanda. E algo bem interessante, já estamos tendo perícias em Santo Antônio, né? No podcast que anterior, coisa o vereador boa. Diego havia dito. Realmente foi conseguido, então agora Santo Antônio já está tendo perícias. Ontem, inclusive, marquei uma para cá. Olha só, viu? Eu não sabia. Alguém tinha me comentado que já tava, mas daí, para te ver aqui, a correria é tão grande que eu e a Cacá, a gente não conversou esse ponto, mas que coisa boa, né? A gente fica feliz, porque realmente, para quando que tá sendo em Santo Antônio? Já está saindo para daqui a 2, 3 semanas. Ah, bem rápido, menos de um mês. Menos de um mês. Que coisa bem boa. Isso realmente é bem interessante. Agora, eu quero saber do Wesley. Wesley, como é que a gente vai saber assim, os documentos rurais? Eu trabalhei na agricultura lá com os meus pais, né? E agora a gente sabe que semana passada veio essa novidade. Na verdade, a gente ficou muito feliz com essa decisão, né? Que é reconhecendo o rural desde os 5 anos, né? Essa foi uma decisão da segunda turma de recursos da junta do INSS, então eu tenho falado isso, né? Claro que isso não é uma regra para todos os casos, né? Isso vai depender de cada julgador do INSS, se vão aceitar o rural desde os 5. A gente sabe que em alguns casos a gente já conseguiu desde os 8, desde os 7 anos e meio lá no escritório, mas se eles aceitarem, desde os 5, realmente vai ter muitas pessoas que têm direito à aposentadoria aí por tempo de contribuição. Mas daí eu quero saber, Wesley, quais os documentos que a gente precisa para encaminhar uma aposentadoria por tempo de contribuição? Quais os documentos do rural? Bom, são alguns que o INSS ele disponibiliza como se fosse uma lista de documentos que tu pode apresentar. Não é necessário apresentar todos, mas tu tem que ter alguns, e o INSS ele geralmente exige um início de prova. Tu tem que ter um período. Meu período de rural foi de 1975 a 1985. Tu tem que apresentar provas dentro desse período para conseguir o reconhecimento. O que pode ser prova? A ficha do sindicato. Dos pais. Isso, o bloco rural, nota fiscal de venda, como a doutora tinha mencionado anteriormente. Quando faz uma emissão de nota que tu vendeu mandioca, que tu vendeu cana-de-açúcar, que tu vendeu milho, tu faz a nota e tu tem uma comprovação de que foi exercida a atividade rural naquele momento. Muitas vezes falam, não tem ficha do sindicato, não tem bloco, Isso, então daí? eu não tenho como. História escolar. Se a pessoa residiu na zona rural e ela tem um histórico escolar lá de uma escolazinha, Lá tinha do no interior. interior, a gente pode colocar junto. Certidão de batismo. Às vezes a gente apresenta a certidão de casamento dos pais, certidão de nascimento da pessoa, se cita o pai como agricultor. Alguns documentos que a gente pode, não são necessariamente rurais, mas a gente pode apresentar. Escritura de terra, o cadastro no ITR, o imposto sobre a terra rural. Lembra acho que são, mas... Eu queria complementar. Esses dias a gente estava conversando, lembro de um cliente que ele não tinha nenhum documento. E ele tinha uma certidão civil de nascimento. E aí a gente começou, e agora, né? O que a gente pode fazer por esse cliente? A gente começou a verificar que tem decisões judiciais que reconhecem com base em documentos civis, certidão de nascimento, né? Certidão de casamento, a questão também da dispensa militar. Então, a gente ficou bastante surpresa, porque realmente é um documento, muitas vezes, mas no judicial, daqui a pouco, se não conseguir no administrativo, a gente consegue, com base naquele documento, claro que a gente precisaria de testemunhas, né? Mas com base naquele documento já seria algo que a gente conseguiria reconhecer. Sim, e na verdade testemunha é algo muito mais fácil, muito mais simples, porque a pessoa vai ali, né? E consegue os vizinhos, conhecidos, para realmente a gente conseguir comprovar esse período. Agora, eu quero saber da Cacá, a gente já falou de vários pontos super importantes aqui, que foram a aposentadoria mais solicitada, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, pedágio de 50%, né? A aposentadoria por idade rural. Falamos também da aposentadoria por deficiência, que é uma aposentadoria que a gente vê muito na prática, as pessoas não usam, mas que tem esse direito, né? Falamos de auxílio-doença, de encosto. Falamos de documento rural. E agora a gente já está quase finalizando aqui a nossa live, nosso podcast.
E a gente quer saber, Cacá, de documentos especiais. Como é que a gente vai fazer para comprovar a atividade especial? O que, que é essa atividade especial? Que às vezes a gente fala uns nomes tão técnicos e as pessoas não sabem o que, que é, para que, que serve, né? E eu quero que tu explique um pouquinho mais para nós sobre isso. Bom, atividade especial, como a gente já tinha falado anteriormente, é quando a pessoa está trabalhando ali, né? Daqui a pouco numa metalúrgica, dentro de um hospital, numa padaria com contato com fogo, né? Com fogão ali, às vezes industrial, um calor muito escaldante, né? Também aquelas pessoas que trabalham em fábricas de calçado. Aqui na nossa cidade tem bastante calçadista, então isso a gente consegue reconhecer a atividade especial. O que que é atividade especial? Ela é quando a pessoa ela está exposta a um barulho muito alto, a daqui a pouco agentes biológicos, que quando a gente está no hospital, tu tem contato ali com infecções, vírus, então isso seria também um agente insalubre. Metalúrgico tem contato com solda, tem contato com máquina, com a questão do barulho também. Então são isso que acaba caracterizando ali a atividade especial. E como que a gente prova, né, que a pessoa estava realmente com aquele contato? Porque muitas vezes tu tem a carteira de trabalho, na carteira de trabalho tem atividade, e o que que o cliente diz? Ah, aqui ó, eu recebo insalubridade. Eu tenho 20, 30, 40%, aqui tá a prova. Infelizmente não é assim, né? Então não basta ter ali essa informação. Tanto que a gente consegue reconhecer a atividade especial para aquelas pessoas que não recebem. É, na verdade, às vezes a pessoa diz, mas não falava ali na minha carteira de trabalho, eu não recebia. Não, mas são esferas diferentes, né? O INSS é do trabalhista. Se realmente você tinha contato com ruído, com coisas que, né, podem prejudicar a tua saúde, independente de ter o recolhimento ali no teu contra-cheque, na tua carteira, se a gente conseguir comprovar, tu vai ter direito a esse período especial, né? Exatamente, tu tem direito por quê? Exatamente porque ela prejudica a um longo prazo a saúde, né? Quando a pessoa está exposta a um barulho muito alto, a longo prazo ela tende a perder um pouco a audição. Então isso acaba gerando direito para a pessoa se antecipar um pouquinho antes, né? E como é que a gente comprova essa atividade insalubre? A gente comprova por meio do PPP, que ele é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele é um documento onde a empresa fornece ao segurado, ao funcionário, que descreve a atividade que ele fazia detalhadamente, descreve quais eram esses agentes insalubres, se era barulho, né? Descreve ali certinho que ele estava exposto. A empresa assina, fala do setor que a pessoa trabalhava. E esse é um dos documentos que a gente comprova. Além desse documento, tem o laudo da empresa, que para te fazer esse documento, o PPP, a empresa ela tem um laudo. E esse laudo fala de todos os setores, de toda a empresa em geral, diferente do PPP, que fala apenas da atividade que a pessoa exercia. Então, são documentos que se complementam e que a gente consegue utilizar para comprovar a atividade especial. E antes de 95, para aquelas pessoas que exerciam atividade antes de 95, a gente consegue um enquadramento. Então, a carteira com uma descrição da atividade seria suficiente. Tá. E, por exemplo, aquele cliente que a empresa já fechou, não existe mais. O que a gente faz? Se a empresa está fechada, tu tentou contato com a empresa, né? Porque às vezes fica ali algum registro, tu tem o contato de alguns sócios, gerente, não conseguiu, a gente pega a consulta da Receita Federal, demonstra que a empresa está baixada, tenta buscar algum laudo, né, técnico de alguma empresa similar, se a empresa não tinha nenhum técnico disponível, nenhum laudo disponível, a gente faz essa busca e junta dentro do processo de aposentadoria e pede o reconhecimento daquela atividade, considerando que a empresa está baixada, não foi possível apresentar o PPP nem o laudo da empresa, e pede para que seja analisado coerente com um laudo similar que a gente apresentasse. E complementa também com o pedido sempre para oitiva de alguma testemunha, né? Para corroborar tudo aquilo que é apresentado. Sim. E qual é o acréscimo? Por exemplo, assim, um homem, né? Trabalhou 10 anos em algum lugar insalubre. O que isso vai impactar na aposentadoria dele? A cada 10 anos aumenta em torno de 4 anos. Então, em uma aposentadoria por tempo de contribuição, né? Se a pessoa ali já tem 10 anos de atividade insalubre, ela teria em torno, na verdade, de 14 anos de contribuição. E se tem 20, vai ter 28. Exatamente. Ou seja, aí a mágica. A mágica é essa. Porque o que acontece? Quando a pessoa vai lá fazer a simulação do INSS, todos esses detalhes não estão ali, né? E isso faz com que realmente muitas pessoas fiquem naquela... dúvida, né? Aquela dúvida, e na verdade, assim, até dizendo assim,
acha que não tem direito, né? Fica naquele receio, diz, eu não vou caminhar, não vou nem olhar agora, porque falta tanto tempo, né, de contribuição, né? Trabalhei só 20 anos de carteira assinada, e sendo que esses 20 anos, daqui um pouco pode virar 30, e daqui um pouco, se tiver um rural, pode virar 40, 30 e poucos anos, né? Exatamente. Essa semana eu atendi uma cliente que ela tava, nossa, eu acho que eu não vou me aposentar, eu vou me aposentar só por idade, porque eu não tenho tempo de contribuição. Ela tinha rural especial. Ela tava com 41 anos de tempo de contribuição. Ela já poderia ter se aposentado antes da reforma. E ela ficou tão feliz, assim, porque ela realmente estava desiludida, né? E ela tem a documentação, o irmão dela já se aposentou pelo rural. Então, é algo que ela já tem documentos comprovados e já teve períodos reconhecidos dos familiares, que torna muito mais fácil a concessão da aposentadoria dela. Sim. E agora a gente já tá quase 1 hora aqui conversando no nosso DaniCast. Passa rápido, né? Muito rápido, Passa né? bem rápido. Ninguém nem beliscou, né, Wesley? Ninguém beliscou, né? Não. Não, ninguém. E assim, ó, na verdade, claro, eu convido eles. A gente fala, vamos lá, gente. Eles vêm de boa, sabe? Eles não vêm forçado, não precisa amarrar ninguém. Eles vieram, né? Tudo tranquilo. E eu digo que é tão bom porque a gente vê que os clientes. É importante para os clientes ver realmente quem está lá junto com a gente, quem está fazendo acontecer, porque eu sozinha não consigo fazer, né? Hoje, com o volume que a gente tem de cliente, de demanda, né? A gente tem que ter pessoas, e tem que ter pessoas competentes. Eles são super competentes, gente. Então, assim, eu fico super orgulhosa, que eu digo assim, eles começam lá comigo, são uns adolescentes, e eu vou formando, e a gente vai aprendendo junto, vai se desenvolvendo junto, que é uma troca, né? Como eu aprendo, eles também aprendem. E eu fico muito feliz de saber que realmente eu tô com uma equipe que sabe fazer, que tem conhecimento. Então a gente fica tranquila, e os clientes também ficam tranquilos de saber que realmente estão muito bem assessorados. A gente já está finalizando, e antes de finalizar, eu quero deixar um alerta para os clientes, para quem está aqui, de começar a pensar na aposentadoria, começar a pensar no INSS com antecedência, não deixar para a última hora, né? Porque a gente vê muitas pessoas que às vezes ficam doentes no meio do caminho, ninguém quer, mas acontece, e às vezes não tem uma contribuição. Às vezes trabalhavam e não pagavam carnê, não registraram o MEI, ou às vezes a rural não tem a documentação, e isso acaba prejudicando muito o nosso trabalho, né? Porque às vezes a gente quer ajudar, a gente quer fazer de tudo para a pessoa realmente receber aquele benefício, e não depende da gente. Por quê? Porque não recolheu, porque não tem a documentação. Então, realmente é algo assim que a gente tem que pensar, tem que começar a olhar com cuidado, né? Fazer cálculo, procurar um especialista, procurar alguém que você conheça, que você confie, para que realmente, né, você garanta, né, uma estabilidade futura, mesmo que seja pouco. Às vezes a gente sabe que o salário mínimo não é suficiente, mas é melhor ter um salário mínimo que não ter renda nenhuma, né? Porque a gente sabe que realmente o custo de vida é alto, né? Vou passar a palavra para a Cacá para ela se despedir de vocês, e depois para o Wesley, e depois a gente encerra aqui o nosso DaniCast. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui novamente e dizer que não só você, né, tem essa confiança na gente, mas a gente também tem a confiança em ti, porque trabalhar em um escritório de advocacia, a gente também tem que fazer parte daquilo. E eu acredito que a gente tem que fazer diferença nas vidas das pessoas. E isso a gente faz lá no escritório. Tenho certeza que a gente consegue ajudar muitas pessoas por meio do nosso trabalho, né? Então, agradecer a oportunidade e dar um tchauzinho, que em breve a gente, certo, volta novamente. Com certeza. Wesley? Faço das palavras da Cassiele as minhas. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui, a primeira vez. E gostaria de me despedir também de vocês. Sim. Tá. Foi muito boa a tua participação, na verdade, de todos aqui, né? Então a gente agradece, e gostaria de dizer para vocês que logo a gente volta aqui com o DaniCast com mais conteúdo de INSS. Um abraço e tudo de bom. Só 2 recadinhos antes da gente finalizar. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, e gostaria de fazer o segundo pedido, que é: compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus conhecidos, né? Para que realmente, né, o conhecimento ele liberta. Muitas coisas que a gente fala aqui nas redes sociais façam com que você tenha direito e consiga a sua aposentadoria, o seu benefício com tempo reduzido. Um abraço e até mais.